Boa, Dulce, olha só, e quem, pelo que tudo indica, tem gente indo no caminho certo, sim, e lembrando de fazer o básico bem feito, traz resultados. A gente está falando, claro, de El Peluca Javier Milei, presidente da Argentina, que continua afirmando categoricamente que ele é um exemplo a ser seguido. O Milei decretou isso, cravou isso nas redes sociais por meio de uma reflexão, dizendo que os ajustes fiscais realizados pelo seu governo na Argentina durante esse primeiro ano cortaram 15% dos gastos do país, não como um fim em si mesmo, mas para realmente sanear as contas públicas. Além disso, ele teria reduzido a pobreza em cerca de 20 pontos percentuais. Eu imagino que, enfim, não é consenso até, mas, desculpa, fatos são coisas teimosas. Os números estão, de fato, apontando na direção certa. E eu quero muito ouvir o Diogo da Luz aqui com o seu diagnóstico desse primeiro ano de Javier Milei. Olha, eu sou um admirador do Milei faz muito tempo, já li 2 dos seus livros, estou convencido que ele, além de tudo, é um intelectual, conhece economia muito bem, sabe o que tem que fazer na Argentina, mas eu não gosto desse comentário dele. Da mesma maneira que eu não gosto quando ele começa a comprar briga específica com sindicalistas ou com artistas, porque ele foge do foco. O que ele precisa é fazer a coisa bem feita na economia, enxugar aquele país, deixar as contas no azul, dar mais liberdade para as empresas, especialmente no agronegócio, para que possam crescer de verdade, e as coisas vão acontecer. E como ele dizia na campanha, ele não quer ser o leão, ele quer despertar o leão em cada um dos argentinos. Essa era a proposta dele desde o início. Quando ele começa a puxar para si que ele é um líder, que ele deve ser seguido, passa um sinal de insegurança, na verdade. Os resultados dele falam por si. Ele não deve perder tempo querendo se valorizar, como fazem muitos dos populistas em quase todos os países do mundo. Acredito que a competência dele está na economia e numa administração austera. A inflação, quando o Milei assume a Casa Rosada ali, sede do governo argentino em Buenos Aires, foi ali em 12 de dezembro do ano passado, do ano retrasado, agora 2023, estava ali em 12,8%, inflação mensal. Agora realmente está batendo de 4%, 3%. Então, desculpa, você pensa em Argentina, o primeiro sinônimo talvez que vem à cabeça talvez seja inflação, hiperinflação. Então, desculpa, pelo menos está apontando na direção certa e isso é algo incontestável. Não, incontestável, e nesse ponto aqui eu concordo com uma afirmação que você colocou, que é dos dados, né, dos fatos aqui, eles não são disputáveis. Quando a gente olha para o governo do Javier Milei, nós vemos uma Argentina com uma estrutura nova, e aqui até vale lembrar que a Argentina passou pelo Macri, que também era mais liberal nas pautas econômicas, mas que não conseguiu fazer determinadas reformas estruturantes. O Milei, de fato, está conseguindo contestar uma estrutura que na Argentina vigora há muito tempo, que é a do peronismo, que é de um Estado que gosta de fazer farra com dinheiro, que vai para a lógica do endividamento e que tem até alguma similaridade com os últimos governos aqui no Brasil. Então, assim, a grande questão para mim é ele fez um corte muito grande de vários gastos, esses 15% sobre benefícios políticos, esses 15% também sobre a venda de estatais, sobre reformas estruturantes, sobre corte de efetivos. Este ano, Milei ele falou que não vai abrir determinadas vagas no setor público porque já há pessoas suficientes. Ele está implementando aí uma lógica de medir a eficiência dos funcionários e dos servidores. Então, assim, a estrutura que ele está criando é de uma reforma ampla e realmente importante em uma Argentina que vinha desfalcada, endividada e cada vez mais caindo de um certo penhasco. Então, esse plano dele, ele tem abaixado a inflação e mais. Eu acho que o dado mais interessante sobre o primeiro ano do Milei é a valorização do peso argentino. O peso valorizou 44%. Pra vocês terem um comparativo, o real desvalorizou 21%. Então, assim, é um case de sucesso, de atenção. Eu acho que ele é uma figura polêmica. Então, às vezes, as pessoas querem mais fazer brincadeiras por causa da motosserra, ou da figura dele, ou do penteado dele, que, pra ser sincero, eu também não gosto. Mas, assim, no final do dia, o que importa é ele está entregando resultado. E ele está entregando os resultados pelos quais ele foi eleito. Ele está cumprindo as suas promessas ao povo argentino. Meus amigos, no momento que a gente vai prosseguir com essa discussão aqui importante, até para... se der certo a gente copia, se der errado a gente ri dos hermanos, mas de qualquer maneira, vamos partir com um rápido break para todo mundo que está nos ouvindo, tá? Na Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show, volta já já. Dulce, vou contigo também, quero te ouvir pelo seguinte, o sujeito se prometeu dizendo, cara, a economia argentina é uma espécie de cadáver insepulto, a gente precisa ressuscitar ali com uma quimioterapia forte, e eis que os resultados começam a aparecer.
E claro que tem vários contornos, detalhes, interpretações, mas o fato é o seguinte, parece que ele lembrou aquela velha analogia da dona de casa, né? Fazer o básico, fazer as contas, não gastar mais do que recebe e deixar a coisa enxuta nos eixos. Pelo visto, fazer o básico bem feito dá certo. Tem dado, Marinho. Ele fez além do básico, né? Ele teve coragem. Sim. Esse ano ele cortou 36 mil funcionários públicos lá na Argentina. Esse corte, essa redução de 15% é resultado também disso. Teve coragem. E é interessante, porque o Diogo da Luz falou que é fã da figura. Eu não sou muito fã da figura, não. Acho até ele um pouco maluquinho. Bem que quando foi fazer campanha lá com a serra elétrica no carro, eu não gosto desse tipo de campanha. Eu gosto de pessoas um pouco mais moderadas, mas ele como um liberal, trazendo redução do tamanho do Estado, melhorando a economia e tal, tem todos os seus méritos como gestor. E aí eu gostei do comentário da Jéssica falando isso, né? Às vezes o pessoal não gosta do cabelo dele, não gosta do jeito, das polêmicas. Eu sou um desses caras, mas eu gosto da gestão em si. É inegável que os dados apontam uma evolução do país, né? Você tem até a oposição se rendendo a essas informações. Por quê? Porque ele foi eleito como esse indivíduo meio exagerado, extremista até, mas ele não faz esse tipo de gestão. Aí que está a inteligência de Milei. Ele, assim que assume, mostra um conservadorismo, sabe dialogar, não vai para a imprensa criticar países estrangeiros, é muito articulado. Inclusive, ele tem um quê de Trump, um quê de Bolsonaro, mas eu acho, inclusive, Milei mais inteligente que Trump e que Bolsonaro, porque esse quê que ele vende de direita, etc., ele consegue, quando senta na cadeira, trazer foco para as medidas e também articulação política para dialogar com todo mundo. Não criou grandes antagonismos, como, por exemplo, o Bolsonaro criou com a imprensa, etc. Então, eu acho o Milei um bom gestor e eu acho isso por causa dos índices e os dados que ele tem entregado com coragem. Não é cortar 36 mil funcionários públicos na Argentina, que é um país muito menor que o Brasil. Tem que ter coragem, vai criar muitos inimigos, mas está trazendo um resultado muito bom do ponto de vista econômico e social do país. Quero só deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não tenho fã nenhum na política, nunca tive e espero nunca ter. O que eu quis dizer, e acho que disse, eu admiro suas ideias, seu conhecimento, sua cultura. Ele tem bons livros escritos e está fazendo um ótimo trabalho. Quando ele tem um discurso populista, eu não gosto. Eu acredito que pela competência da gestão dele, ele poderá ser um dos grandes líderes da América do Sul e talvez do mundo, porque está mudando a forma de fazer a administração pública. E é a franqueza, né? Porque muitas vezes fica só na bravata, fica só no gogó, na retórica, mas ele, desde o primeiro pronunciamento, o discurso de posse dele, uma visão até meio obscura do futuro, ou do presente da Argentina naquele momento, meio apocalíptico, ele disse, não há plata, não sei se vocês lembram, não tem dinheiro. Então, partir do pressuposto que não tem dinheiro, que meio que pior do que tá não fica, para evocar o nosso eterno tiririca, eu acho que daí o que vier depois já pode ser tido como um avanço. Então, é o famoso alinhamento de expectativas, coisa que foi fundamental, talvez, para ele ditar o tom dessa largada do governo dele. E o fato é o seguinte, é impressionante a resiliência da popularidade dele, né? Mesmo apesar desses cortes severos, profundos, em vários vesperos que ele vem meter na mão, o fato é que a popularidade dele, até nas camadas mais populares, é impressionante a resiliência. Já estamos ali na virada para o segundo ano. Então, isso é algo a ser levado em conta. Jess? Eu acho que médio, porque assim, ele também teve crises políticas muito sérias. Os governadores, né? Sim, e inclusive em relação à própria população, porque a grande questão é que os remédios que ele tem dado são amargos, porque são reformas estruturais que são necessárias. Jess, uma breve interrupção só para recepcionar todo mundo que está ligadaço aqui, sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio. O assunto é o início de 2025 para Javier Milei, a Argentina, toda a sua receita libertária, anarcocapitalista, polêmica, mas, pelo visto, os indicadores econômicos, fatos são coisas teimosas apontando na direção certa após esse choque que ele prometeu e está entregando. Vamos ouvir a Jess Peixoto aqui com seu comentário sempre preciso. Vamos lá. Os remédios que ele tem dado são amargos de fato. Por quê? Porque para fazer uma reforma estrutural como corte de gastos, significa isso. Às vezes que você vai ter que demitir algumas pessoas, que você vai ter que tirar recursos de dadas áreas, que você vai privatizar
algumas empresas. E muitas das vezes a população pode não ter uma compreensão tão forte disso. Mas o Milei, no começo, ele foi muito criticado por causa dos planos dele, as medidas que ele estava tomando. Mas hoje a gente já vê uma quebra maior e uma popularidade dele em crescimento, porque as pessoas estão sentindo que o peso está valorizando, porque as pessoas estão vendo os resultados. O Churchill, que foi o líder da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, ele tem uma frase que é sensacional, que fala sobre o demagogo populista e o estadista. E ele coloca que o demagogo, ele age pensando nas próximas eleições e que o estadista age pensando nas próximas gerações. O que o Milei está mostrando é que ele é um estadista. Ele não está pensando só no presente da Argentina. Ele está fazendo algo que ninguém fez por mais de 50 anos, porque tinha medo de como isso ia ressoar, como a população ia encarar e como as próximas eleições viriam e seriam. Aqui, ele está tomando medidas fundamentais que são duras, que podem ser polêmicas, que num primeiro momento geram até mesmo um certo gasto, desgaste com a população em dada medida, mas que no final do dia corrige um problema que a Argentina tem empurrado com a barriga, pelo menos pelos últimos 20 anos. Pois é, mas é o famoso um passo de cada vez, tem que olhar, enfim, o panorama completo, né? Se de um lado, assim, é incontestável, a inflação em queda, controle cambial, né? As próprias reservas ainda negativas, mas, aumentaram e muito. Diminuiu esse déficit das reservas da Argentina. Por outro lado, os 45 milhões de argentinos, né? Pelo menos metade aí realmente ainda vive no que se considera pobreza. Claro que é uma herança do peronismo, mas agora é aquele momento, né? Será que ele vai conseguir fazer essa distribuição de renda? Tudo bem que é um termo que tem um cunho meio... soa um pouco socialista, coisa que ele tem pavor. Mas vamos ver. O que você acha, Diogo? Sua previsão. Acho que ele não vai fazer distribuição de renda, não. O que ele está fazendo é permitir, como ele disse, que o bolo cresça e que as pessoas consigam arrumar espaço de trabalho. E os indicadores últimos desse ano passado já mostravam que a pobreza começou a diminuir. Isso é decisivo, porque mostra, como ele disse, e eu sempre concordei, ele ia ter 1 a 2 anos de muita dificuldade na economia, na vida das pessoas. Só que as pessoas chegaram num ponto de tamanha dificuldade lá com o governo anterior, que elas perceberam que governos não enriquecem pessoas, governos não entregam felicidade, ao contrário, extraem, prometem e tiram muito mais do que dão. E as pessoas parece que estão entendendo, e nós vamos ver nas eleições de meio termo que eles têm na Argentina, diferente do Brasil, eles têm eleições para deputados e senadores a cada 2 anos. Então eles vão renovar mais uma parcela do parlamento e, se caminhar nesse ritmo, provavelmente ele vai fazer uma grande maioria e aí terá muito mais apoio do Congresso para implementar o restante das reformas. E bem como disse a Jess, sem olhar para as eleições de curto prazo, na verdade ele tem chance de ganhar as eleições justamente por estar fazendo o que deve ser feito. E cá entre nós aqui, acho que essa é sempre a melhor medida da aprovação ou não de governo, é o voto. E ele vai ser testado e muito. Em breve, né? Sujeito que bem que chegou quase que sozinho, sem padrinho político. E tá lá. Vamos ver. Estaremos acompanhando, sem dúvida alguma, os próximos desdobramentos da Revolução Libertária de Javier Milei.